Lucimara e Silvio se casam em 1989. Naquela época, Silvio já servia aos espíritos. E eu comecei a assistir o missionário na televisão. Eu amava as pregações do pastor Jaime e ele ensinava a respeito de como ser uma bênção. Meu marido não assistia o programa do missionário, mas eu buscava por ele. Ela fazia campanhas ao meu favor, né? Levava roupa para ungir na igreja. Em 1995, eu resolvi procurar a igreja e eu decidi me batizar. Mais ou menos no ano de 97, ele começou a entrar em depressão. Ele começou a ter, assim, uma perturbação mental. E aí, assim, como uma voz falasse para mim assim que eu ia morrer. E aquilo vai entrando dentro da gente, vai tomando conta de você. Vamos fazer uma viagem para Santa Catarina, porque ele achava que aquilo ali era uma despedida. Eu comecei a falar de Jesus para ele, mas ele não aceitava. Quando eu queria, assim, uma palavra, uma direção, eu buscava nesses livros do Espiritismo. Ele lia a Bíblia e ele lia o livro do Espiritismo e ele começou a confrontar aquilo. E Deus começou a falar com ele através da Bíblia e ele começou a entender. Ele começou a assistir o missionário, né, pela televisão. E o missionário, nessa época, ele pregava num escritório. Ele explicava muito bem o evangelho e aquilo foi entrando no meu coração e aquilo foi me trazendo paz. Entre 97 e 98, nós viemos aqui para São Paulo visitar uns parentes. E ele falou para mim assim, eu gostaria de conhecer a igreja na São João. Eu falei, então vamos até lá. E foi uma reunião maravilhosa. E aí eu vi ali as pessoas orarem, né? E tinha uma moça atrás de mim. Ela orava em línguas. E eu falava para Deus, eu queria sentir isso. Que ela sente, eu sinto, né? E foi então aquele dia que Deus deu um toque dele em mim. O missionário, ele fez uma oração assim, Deus está abrindo a tampa de um caixão e está tirando uma pessoa de dentro da cova. E eu fui liberto daquele espírito da morte e dali para frente a minha vida mudou totalmente. Quando ele aceitou Jesus, ele começou a falar de Jesus também para a família dele. E automaticamente ele foi ganhando a família dele toda para Jesus. Para mim foi uma alegria muito grande. Naquela época não era nem... era associado, né? Pedindo associado. E eu senti no meu coração. Falei, vou ajudar essa obra, vou ajudar essa igreja, enquanto Deus me der vida. Quando ele retomou para Araçatuba, ele falou, agora eu quero me batizar. O dia que eu desci nas águas do batismo, que eu subi, eu me senti uma nova pessoa transformada. Ele serviu aos espíritos 35 anos. Eu decidi pegar todo aquele material, aqueles livros do Espiritismo, aquilo lá e dar fim em tudo aquilo. Porque o único livro na minha casa que tinha importância a partir daquele momento era a Bíblia. Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho, seguir Jesus até aquele dia que Ele nos chamaram.